Meu nome é Regiane, eu sou professora da Unigran Rio há 26 anos. Atuo na área de administração, principalmente no programa de estrita sensu em administração. Sou coordenadora do programa de pós-graduação em administração, mestrado e doutorado. Sou socióloga e doutora em engenharia de produção. Sou casada com o Rogério e tenho 2 filhos, a Manu e o Rafi. Eu sou mãe há 16 anos da Manuela e há 12 anos do Ravi. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos, muito orgulho. E pode ser um pouco misto do orgulho de mãe, normal, que a gente sempre tem, né? Mas assim, eu acho eles sensacionais, de fato. Meu filho mais novo é um menino argumentativo, é um menino corajoso, é um menino politizado, combativo, solidário. E a minha filha mais velha é uma menina que ela tá antenada no mundo, com toda a tranquilidade que ela tem, ela vai se posicionando e sabe se posicionar e tem muita determinação do que ela é. E ser mãe foi a experiência mais inesperada da minha vida, porque eu nunca projetei isso como um objetivo de vida e quando aconteceu, eu achava que já tinha, enfim, superado vários obstáculos na vida, já tinha terminado a minha formação, toda a minha formação acadêmica, tinha estabilidade financeira e de repente eu descobri que eu ia ser mãe. Então foi a maior surpresa e eu posso dizer que foi a experiência mais emocionante da minha vida. Assim, hoje eu não me vejo de outra forma, senão sendo mãe, me reconhecendo como mãe da Manu e do Ravi. Todo mundo acha, né, que ser pai, mãe, ser mãe principalmente, é um processo da gente ensinar o outro. Eu vejo esse processo como um processo de aprender muito com o outro, porque cada um é diferente do outro, cada um tem uma personalidade diferente, cada um vai se construindo a partir das suas identidades, da sua trajetória. A gente nunca é a mesma pessoa, não é a mesma Regiane que teve a Manu e a mesma Regiane que teve o Ravi, são contextos totalmente diferentes, então naturalmente a gente vai projetar seres diferentes e eles vão tendo as suas próprias experiências no seu tempo. Então assim, eu posso dizer que eu aprendo muito o tempo todo com os dois, desde que os dois nasceram. Eu digo para eles que desde que eles pisaram na terra, eles me ensinam coisas. Ser mãe também é um processo de rejuvenescimento. Eu lembro muito de uma pediatra dos dois. Assim que a gente teve a Manu, ela falou pra gente: agora vocês colocaram a sementinha de vocês para a eternidade. E é um pouco isso, porque eu vejo partes nossas neles, mas vejo também que eles me transformaram muito enquanto pessoa, né? Como eu falei, a ponto de hoje eu me reconhecer primeiro como mãe da Manu e do Ravi do que como qualquer outra coisa. Eu não consigo perceber a minha vida, lembrar da minha vida antes da maternidade. O filho não é uma projeção de você. Então, o tempo todo, o filho é uma deslocação, não é o seu ego, é o ego dele. E a gente passa por esse processo de aprender que ele não vai ser o seu reflexo, de que você tem que abrir mão muitas vezes daquilo que você projeta, das suas expectativas, porque você não está educando um filho para você está educando um filho para ter uma sociedade melhor, pelo menos é o que eu penso. Mas isso também é uma ruptura com os seus medos, com as suas expectativas, com as suas ansiedades. Eu queria um monte de coisas para os meus filhos, mas eu queria. E eu tenho que pensar o que eles querem, né? Hoje eu tento, assim, a conciliação do que eles querem e o que eu quero. Mas eu sei que isso nem sempre vai ser possível. E vai ser assim. E eu vou ter que aprender a conviver com essa diferença, né? Então, a Manu é a minha filha transgênera. Ela tem 16 anos, começou o processo, quer dizer, Manu desde criança ela manifestava assim uma feminilidade muito acentuada, ela nunca negou isso, nunca tentou disfarçar. Então desde muito cedo eu admirava muito a Manu pela coragem dela, né, de resistir à pressão, porque é óbvio que tinha pressão da família, tinha pressão dos colegas de escola, de professores, a gente sempre batendo o pé, e a Manu sempre reafirmando que ela não queria ser um menino de jogar futebol, que ela não queria ser um menino, que ela não queria ser um menino de lutar, que ela queria fazer dança. Então a gente sempre procurou ter cuidado por ter muito medo dessa rejeição social, de ter. Então ela fazia dança e eu perguntava: Manu, você tem certeza? E aí, como é que... E ela: não, eu quero, e eu ouvia as músicas que ela queria, e assim...
Eu acredito que tenha sido um processo muito difícil para ela, eu não estou na pele dela para saber, a gente tentou apoiar o quanto pôde, né? E teve um momento no início da pandemia que ela falou, eu não sou um menino, eu sou uma menina. E isso pra gente foi muito duro, porque como eu falei antes, né, a gente tem projeções sobre os filhos, e não é uma projeção em relação à sua identidade de gênero, mas é uma projeção em relação a como eles vão ficar na vida, né? Como eles vão lidar com a vida. E a gente sabe que a vida das pessoas transgêneras a vida é muito mais difícil, né, do que para as pessoas não transgêneras. E a gente tem muito medo, a gente tinha muito medo disso. Só que a gente chegou num ponto, depois de muito diálogo, de muita reflexão, que a gente percebeu que o sofrimento maior que a gente podia impor a ela não era deixar ela seguir em frente, era a gente reprimir o que já era ela, porque a Manuela sempre esteve lá naquele corpo. E a gente aqui não notava, né? A gente aqui não percebia. Então essa descoberta, sabe? Essa descoberta, você enxergar isso, foi libertador. Porque eu aprendo todos os dias com o processo de transição da Manuela. E é um processo de transição que não termina nunca, né, gente? Porque ela tem que tomar as medicações continuamente. O corpo dela está se transformando diariamente. É uma coisa linda de se ver. É uma coisa assim, a Manu às vezes me manda fotos e eu fico encantada. A minha filha, eu me descobri, depois de 16 anos, mãe de uma menina, que é a coisa assim mais preciosa da minha vida. É uma experiência, gente, que assim, eu não tenho como explicar. Se me perguntassem, o que é uma coisa muito dura de se perguntar, né? Mas eu sei que as pessoas pensam nisso. É melhor ter um filho hétero ou ter uma filha trans? Para mim é muito melhor ter uma filha trans, porque a riqueza de experiências que eu tenho com a Manuela, essa transformação, só ela pode me dar. E ela só pode me dar porque ela é uma menina trans. Então, assim, eu aprendo todos os dias, o meu marido aprende, a gente aprende muito junto o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, o que é aquilo ali, qual o significado do corpo. Que a gente nasce naturalmente, a gente se reconhece no nosso corpo porque a gente aprende a se reconhecer. Mas aí eu vou reaprendendo coisas que a gente tinha dificuldade de entender porque a gente não está no lugar do outro. E isso é muito importante. Eu não posso dizer para ela, mesmo ela tendo 16 anos, eu sendo mãe dela e tendo 30 e tantos anos à frente dela, eu não posso dizer para ela o que é melhor para ela, porque eu não vivo o tempo dela, eu não vivo as experiências dela, eu não tenho o corpo dela. O meu interesse não é que a minha filha seja, faça sucesso, seja excepcional, não é nada disso. O meu interesse é que a minha filha seja feliz. E meus 2 filhos sejam felizes, sabe? Que eles sejam pessoas boas, sejam pessoas que só pensem em fazer o bem, que entendam a sua participação na sociedade e que consigam ser felizes apesar de tudo que a gente vive, né? Apesar de toda injustiça, apesar de toda desigualdade, que tenham forças para enfrentar isso. Qual seria o meu papel se não apoiar a minha filha, dar suporte a ela? Porque ela já sabia o que ela queria. E eu tenho certeza que ela vai conseguir ser o que ela quer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tenho muito orgulho da coragem da Manu, sabe? Lamento muito, sinto dor por todas as pessoas trans que a gente sabe que sofrem e que a gente não pode ajudar. Como mãe, me coloco assim no lugar dessas pessoas. Eu tento me colocar, porque isso para mim é uma dor muito grande. Eu li muito e estudo muito desde que esse processo... Aliás, desde 2015 venho estudando essas questões, tentando entender as questões de feminilidade da minha filha. E assim, a coisa que eu mais leio são as histórias de pessoas trans, né? E eu sempre falo para minha filha, se você hoje está aqui, você tem que lembrar de quantas mulheres trans, quantas travestis foram assassinadas, foram espancadas para você estar aqui hoje. Então, assim, eu sei que falar sobre isso é muito importante para a gente entender que, sim, é parte da nossa humanidade, a transgeneridade, né? E essa é a parte da diferença. Quando eu conseguir falar para uma turma sem mapear quem é o negro, quem é o gordo, quem é o trans, aí sim a gente está falando de respeito à diversidade. Agora, enquanto eu marcar que existe uma diferença, que eu preciso aceitar, eu não preciso aceitar coisa nenhuma.
As pessoas nascem e estão para a vida, né? É parte da vida essa diversidade. Então, assim, eu acho que a melhor forma que eu tenho de ajudar ela é mostrar para ela que eu tô do lado dela e que eu não tenho medo de nada. E eu não tenho. Esses medos já ficaram lá para trás, porque a partir do momento que a gente chegou à conclusão que é a transição, a gente está dando apoio incondicional e eu não posso transmitir para ela um medo que é meu. É muito difícil para uma criança homossexual. O menino afeminado, ele causa muito medo. Ele mostra para as pessoas, né, para a sociedade em geral, aquilo que a gente pode ser. Óbvio que o meu marido passou por essa fase de querer normatizar, né, querer ensinar como tinha que ser, como tinha que andar. E, assim, chegou uma fase que eu disse, chega, eu não vou impor para uma criança, a criança que é a coisa mais genuína que a gente tem, né? Porque quando a gente vai socializando, a gente vai aprendendo a atuar, a fingir, a se comportar de acordo com o local, né? A gente aprende a atuar. Isso faz muito mal para todo mundo. Quanto mais a gente atua, mais danos a gente causa para as nossas emoções, para a nossa sensibilidade. Porque tudo que a gente quer é ser aceito. Se a gente precisa atuar, implicitamente estão dizendo para a gente que você não está sendo aceito. Você precisa fingir ser uma coisa que você não é. Eu não queria isso para minha filha, que era uma criança. Isso foi muito duro, porque eu percebia uma certa exclusão de determinadas situações da minha filha por conta dessa... Mesmo sem as pessoas perceberem, por conta dessa questão de gênero dela. Assim, eu tive que ser muito forte, né, e ter vários momentos de diálogo com meu marido para que ele entendesse, assim, chega você... Quer o quê? Você... quer respeitar a sua filha como ela é, ou você vai continuar insistindo em atender o que as pessoas esperam de você? E que você nem sabe se é o que te faz feliz ou o que te faz bem. Então, assim, é um diálogo contínuo. E a gente até brinca, assim. Ele agora inventou, meu filho mais novo falou... Primeiro ele falou que a irmã tinha virado trans para ele não poder bater nela, ela bater nele e ele não poder bater nela porque agora ela é uma mulher, né? E a outra coisa que a gente fala muito de mansplaining, né, gaslighting lá em casa, ele falou que lá em casa tem uma outra categoria que é o transplaining, que é quando ela interrompe ele. Então, assim, a gente tenta levar com uma certa leveza, até porque é uma coisa de fato leve, não é uma coisa pesada pra gente. É um aprendizado, assim, parece brincadeira. Quando a minha filha, ela é acompanhada por um psicanalista e por uma endócrino, né? E o psicanalista falou, numa sessão que a gente teve com ele, ele falou sobre o luto de perder o filho que não é mais, né? O filho que se foi. E eu não me sinto como se estivesse vivendo luto, porque de fato, para mim, é como se Manuela sempre estivesse ali. A minha filha me falou, depois das primeiras sessões de análise, que ele perguntou para ela qual era a primeira memória que ela tinha. E que eu falei pra ela que... Aí ela falou, ela lembrou que foi uma vez que ela tinha 3 para 4 anos e ela falou pra mim que queria ser menina. E eu perguntei pra ela por quê. Ela falou, porque as meninas, elas são mais... Elas têm mais liberdade. Eu falei pra ela, não, você tá errado. Menina não tem mais liberdade, pelo contrário. A mulher é oprimida na sociedade, ser menina é muito ruim. Só que eu tava falando do ponto de vista das mulheres. Eu não tava entendendo que ela queria ser uma menina. E por causa disso, ela disse que durante muito tempo reprimiu essa vontade de ser essa necessidade de se expressar como uma mulher, porque ela achava que eu não ia gostar. Já pedi desculpas a ela várias vezes e a gente dialoga muito e dialogou muito sempre, assim. Eu fico muito feliz porque ela se sente muito apoiada, sabe? Ela se sente muito apoiada. Se eu pudesse deixar, assim, uma mensagem, sem querer me colocar nesse lugar de uma pessoa que fica dando conselho, que eu não gosto, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir o outro, né? Seja filho, seja... A gente precisa educar pessoas melhores para esse mundo, que precisa muito. Eu acho que parte, primeiro, pela escuta, pelo reconhecimento da diferença, pelo reconhecimento do outro, das expectativas do outro, de tentar sair um pouco de si, do que eu quero, do que eu sou, do que eu vejo, de como as pessoas me veem, que infelizmente esse mundo das redes sociais reforça muito, né? E tentar se colocar um pouco no outro,
né? Como o outro quer ser visto, como o outro quer ver, respeitar a dor do outro, respeitar o lugar do outro, né? Não é essa discussão aí de lugar de fala, não é isso, né? Porque todo mundo tem um lugar de fala. Você pode falar do seu lugar, né? Eu tô falando de um lugar de mãe de mulher trans, eu não tô falando do lugar de uma mulher trans. Mas é respeitar o lugar do qual o outro fala, sabe? A dor, não querer achar que entende a dor do outro, o lugar do outro, quando você não tem a menor noção, sabe? É deixar a pessoa se expressar, deixar a pessoa falar, deixar a pessoa ser o que ela é. Eu acho que a gente precisa respeitar isso.